Você já recebeu uma crítica que ficou ecoando na sua cabeça o dia todo? Pode ser um comentário no trabalho, uma opinião de um amigo ou até algo que alguém falou sem pensar. A gente sente aquele incômodo, a mente começa a rebater, que antes que perceba, já está remoendo aquilo há horas. Mas e se existisse um jeito melhor de lidar com isso? Se fosse possível receber uma crítica sem se abalar, sem deixar o ego tomar conta e sem perder o controle? Hoje vou colocar essa ideia à prova e mostrar como o estoicismo pode nos ajudar a enfrentar críticas sem perder a paz. Críticas fazem parte da vida. Não importa o que você faça, em algum momento alguém vai ter algo a dizer sobre você, seu trabalho ou suas escolhas. Pode ser um colega no trabalho, um amigo, um desconhecido na internet. E quando a crítica chega, a primeira reação é sempre emocional. A gente sente aquele incômodo no peito, às vezes raiva, às vezes frustração. Queremos rebater na hora, provar que a outra pessoa está errada. Ou então, ficamos remoendo aquilo por dias, repassando cada palavra, tentando entender se tinha alguma verdade ali. Mas e se existisse uma forma melhor de lidar com isso? E se, em vez de reagirmos no impulso, pudéssemos absorver a crítica de um jeito mais racional, mais estratégico, sem nos abalar, sem perder tempo com coisas irrelevantes, sem carregar ressentimentos? Os filósofos estoicos pensaram muito sobre isso. Eles sabiam que não podemos controlar o que os outros dizem, mas podemos controlar como reagimos. E dominar essa habilidade pode mudar completamente a forma como encaramos o mundo. Então, como podemos transformar críticas em aprendizado? Como manter a calma, filtrar o que realmente importa e seguir em frente sem peso? É isso que vamos explorar. Agora, se esse tema faz sentido para você, já deixa o like e se inscreve no canal. Agora bora para o que interessa. Críticas sempre nos pegam de surpresa. Às vezes elas vêm de quem menos esperamos. Pode ser um amigo, um chefe, alguém próximo, ou até de um completo desconhecido na internet. E o pior é que muitas vezes elas aparecem quando estamos mais vulneráveis. Quando isso acontece, a mente entra no modo defensivo. A primeira reação é sempre emocional. A gente sente aquela pontada no peito, como se nossa identidade estivesse sendo atacada. Talvez a crítica tenha um fundo de verdade, talvez não. Mas o fato é que o nosso ego toma conta e a razão vai embora. Alguns tentam rebater na hora, argumentar, provar que a outra pessoa está errada. Outros ficam remoendo por dias, carregando aquele peso na cabeça. E tem aqueles que simplesmente se fecham, se sentem pequenos como se não fossem bons o suficiente. Eu já passei por isso e tenho certeza que você também. Agora, a grande questão é, existe um jeito melhor de lidar com críticas? Porque, no fundo, o problema não é a crítica em si. O problema é como reagimos a ela. Se nos deixamos levar pelo impulso, perdemos o controle da situação. Nos tornamos reféns da opinião dos outros. Nossa paz, nossa autoestima, até nossos objetivos podem ser afetados. Mas e se, em vez disso, tivermos uma abordagem diferente? Se pudermos olhar para a crítica de forma racional, sem deixar o ego tomar conta, sem nos abalarmos? O estoicismo ensina exatamente isso. E hoje, eu quero testar essa filosofia na prática. Será que é possível enfrentar críticas e sair mais forte? Será que dá para ouvir um comentário negativo e, em vez de reagir no impulso, simplesmente absorver, analisar e seguir em frente com inteligência? Eu vou colocar essa ideia à prova. Diante de um julgamento ou comentário difícil, temos sempre duas escolhas: agir no impulso ou responder com inteligência. Os estoicos acreditavam que a chave para lidar com críticas está no controle interno. Ou seja, não podemos decidir o que os outros dizem sobre nós, mas podemos definir como reagimos. E aqui surge a primeira grande questão: como evitar que uma crítica abale emocionalmente? O primeiro passo é aceitar que sempre haverá opiniões divergentes. Não importa o que você faça, alguém terá algo a dizer. Pode ser um colega de trabalho, um familiar ou até um estranho na internet. O problema não é a crítica em si, mas o peso emocional que damos a ela. Muitas vezes, um simples comentário pode consumir nossos pensamentos por dias, como se aquilo definisse nossa identidade. Marco Aurélio dizia:
Se alguém diz algo ruim sobre você, antes de reagir, pergunte-se: isso é verdade? Se for, melhore. Se não for, ignore. Isso nos leva ao segundo ponto: separar fatos de opiniões. Se a crítica tem fundamento, veja como um aprendizado. Se for apenas uma provocação ou um ataque vazio, não dê sua energia para isso. Agora, surge outra dúvida: como evitar reagir no impulso e se arrepender depois? O estoicismo ensina que entre o que acontece e como reagimos, há um espaço, e nesse espaço está nossa liberdade. Epicteto dizia: não é o que te dizem que te machuca, mas a maneira como você escolhe interpretar isso. Na próxima vez que alguém te criticar, faça diferente. Não responda imediatamente. Respire, analise. Pergunte-se: isso realmente merece minha atenção agora? Muitas vezes, quando damos tempo para a emoção baixar, percebemos que aquilo nem era tão relevante assim. Isso nos leva a uma pergunta ainda maior. Eu te pergunto: transformar críticas em crescimento? A resposta é sim. Muita gente encara uma crítica como um ataque, mas os estoicos viam isso como um caminho para o aprimoramento. Sêneca dizia: se alguém aponta um erro seu, veja isso como uma chance de evoluir. Então, antes de se defender ou se fechar, tente este exercício. Pergunte-se: essa crítica faz sentido? Se faz, melhore. Se não faz, descarte. Se é algo que pode ser útil, use a seu favor. Críticas podem ser como um mapa. Se você souber interpretá-las, pode encontrar atalhos para o seu próprio desenvolvimento. E por fim, a última questão: como seguir em frente sem carregar críticas do passado? Muitas pessoas ficam presas a palavras ditas anos atrás, algo que ouviram na infância, no trabalho, em um relacionamento, e isso se torna um fardo. Mas Marco Aurélio nos lembra: tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é apenas uma perspectiva, não a verdade absoluta. Então, toda vez que um julgamento negativo te assombrar, pergunte-se: isso realmente define quem eu sou? Essa opinião tem valor ou é apenas um reflexo do outro? Nós não podemos mudar o que falam sobre nós, mas podemos escolher o que carregamos conosco. Os estoicos nos ensinam que a paz interior não vem da ausência de críticas, mas da habilidade de lidar com elas com clareza e sabedoria. Nem toda crítica é igual. Algumas são valiosas, outras são puro veneno. Algumas vêm de quem quer te ajudar, outras vêm de quem quer te ver fracassar. E é aí que mora o problema. Você sabe diferenciar uma crítica útil de uma que só serve para te desestabilizar? Se a resposta for não, então talvez você esteja deixando as palavras erradas entrarem na sua mente. Vamos entender os 3 tipos de críticas e como lidar com cada uma delas. As críticas construtivas. Você sabe aproveitar? Essas são as críticas que realmente podem te levar para um próximo nível. Elas vêm de mentores, amigos sinceros, pessoas que querem te ver crescer. Agora seja honesto. Quantas vezes você ignorou um bom conselho só porque não gostou do que ouviu? Como lidar com esse tipo de crítica? Ouça sem interromper. Não deixe o ego falar mais alto. Filtre o que faz sentido e coloque em prática. Sêneca dizia: o sábio aprende até com seus inimigos, o tolo rejeita até os melhores conselhos. Ou seja, se você não sabe ouvir críticas construtivas, você está se sabotando. E agora vem a parte mais interessante. Você sabe identificar críticas destrutivas? Ou ainda perde tempo tentando justificar suas ações para pessoas que só querem te ver no chão? Críticas destrutivas. Por que você ainda dá ouvidos? Aqui estão aqueles comentários que não servem para nada além de sugar sua energia. Gente que critica sem motivo, que sente prazer em apontar seus erros, que só quer ver você falhando. E a pergunta é: por que você se importa? Como lidar? Não leve para o lado pessoal. Essas críticas não são sobre você, são sobre a frustração do outro. Não tente rebater. Responder dá ainda mais poder para quem te ataca. Se for um ataque gratuito, o silêncio é sua melhor arma. Marco Aurélio dizia: se alguém fala mal de você e isso for verdade, melhore.
Se for mentira, ignore. Simples assim. Se não é verdade, por que gastar sua paz com isso? Agora um detalhe importante. Algumas críticas destrutivas vêm disfarçadas. Você já percebeu como algumas pessoas amigas fazem comentários sutis que te desmotivam? Fique atento aos sinais. Gente que sempre aponta seus defeitos, mas nunca reconhece suas qualidades. Quem faz piadas às suas custas e diz: "Ah, é só brincadeira." Aqueles que te comparam com os outros para te fazer sentir inferior. Se perceber que alguém está sempre te colocando para baixo, talvez seja a hora de repensar essa relação. E tem uma crítica que é ainda mais perigosa: a autocrítica excessiva. Seu pior inimigo está na sua cabeça? Vamos ser sinceros. Quantas vezes a crítica mais cruel veio de você mesmo? Como lidar com isso? Seja justo consigo mesmo. Errar faz parte da evolução. Pare de exigir perfeição. Você não precisa ser impecável para ser valioso. Fale consigo como falaria com um amigo. Você se trataria do jeito que se trata mentalmente. Seu maior poder é controlar seus pensamentos. Agora pensa nisso. Quantas oportunidades você já perdeu porque sua autocrítica te convenceu de que você não era bom o suficiente? Se você não aprender a silenciar essa voz interna negativa, nenhuma crítica externa precisará te derrubar. Você fará isso sozinho. Então, da próxima vez que sua mente começar a te atacar, pergunte-se: isso que estou pensando é um fato ou apenas um medo irracional? Se não for um fato, descarte. Se for um medo, enfrente. Porque a verdade é que quem controla o próprio diálogo interno não precisa do reconhecimento dos outros para se sentir forte. Agora pense: qual dessas 3 críticas tem mais impacto na sua vida hoje? Você está sabendo diferenciar feedbacks úteis de ataques disfarçados? Ou ainda perde tempo se justificando para quem nunca vai reconhecer o seu valor? Comenta aqui embaixo qual dessas críticas mais te afeta e como você lida com isso. E lembre-se, as palavras dos outros só têm poder se você permitir. Se tem uma coisa que aprendi com o estoicismo, é que o poder de uma crítica só existe se a gente dá esse poder a ela. As palavras dos outros não podem nos atingir se não permitirmos. Elas são apenas sons, apenas opiniões. E é aqui que tudo muda. Imagine um guerreiro estoico, parado no meio de uma tempestade de palavras. Algumas são elogios, outras são críticas duras. Mas ele não se abala. Ele escuta, filtra, absorve apenas o que é útil e segue em frente. Porque no fim das contas não importa o que dizem sobre você. O que importa é como você responde a isso. Marco Aurélio escreveu algo que resume perfeitamente essa ideia. Se alguém diz que você é ruim, não se preocupe. A única coisa que importa é se isso é verdade. Se for, melhore. Se não for, ignore. Pensa nisso por um momento. Isso não é libertador? Significa que não precisamos provar nada para ninguém. Não precisamos nos justificar para cada crítica. Se algo nos ensina algo, ótimo. Se não, não vale a nossa paz. A verdade é que ninguém que realizou algo grandioso passou pela vida sem ser criticado. Seja um grande líder, um artista, um pensador, todos foram criticados. Todos ouviram palavras duras. Mas a diferença entre aqueles que se levantam e os que se afundam está na forma como lidam com isso. A crítica pode ser um obstáculo, ou pode ser um caminho. E agora cabe a você decidir. Vai deixar palavras te controlarem ou vai aprender a usá-las para crescer? Se tem alguém que entendeu como lidar com críticas, esse cara foi Marco Aurélio. Para quem não sabe, Marco Aurélio não era só um filósofo estoico, ele foi um imperador romano. E ser imperador significa lidar com críticas o tempo todo. Tinha gente que o odiava, gente que conspirava contra ele, gente que tentava derrubar tudo o que ele fazia. Mas sabe o que ele fazia diante dessas críticas? Nada. Em vez de reagir no impulso, ele parava. Ele analisava. Se a crítica fazia sentido, ele melhorava. Se não fazia, ele ignorava. No seu diário, ele escreveu algo poderoso. Escolha não se ofender. Não há necessidade. Nada que digam pode te ferir sem a sua permissão. Agora imagina isso na prática. Alguém te critica.
E em vez de se irritar, você apenas analisa friamente, sem ressentimento, sem ego no meio. Apenas racionalidade. E a verdade é que essa mentalidade pode ser aplicada na nossa vida hoje. Pensa em quantas vezes você já se desgastou por uma crítica que no fim das contas nem importava tanto. Agora imagina se você começasse a lidar com críticas como Marco Aurélio. Quanto tempo e energia você economizaria? E tem mais um detalhe. Marco Aurélio não apenas lidava com críticas, ele usava elas como uma bússola. Se um senador apontava um erro, ele refletia antes de reagir. Se um cidadão comum reclamava, ele analisava se havia um problema real. Porque para ele, o objetivo não era vencer debates, mas se tornar melhor a cada dia. E se a gente começasse a pensar assim também? Quanto crescimento estamos perdendo porque deixamos o ego falar mais alto? E é aqui que entra o desafio que eu quero te propor. Agora que você já entendeu como os estoicos lidavam com críticas, quero te fazer um convite. Nos próximos 3 dias, sempre que alguém te criticar, faça o seguinte: segure a reação. Não rebata na hora. Respire fundo e analise. Pergunte a si mesmo: essa crítica tem algum fundamento? Se sim, como posso melhorar? Se não, por que me importar? Responda com consciência. Se for necessário responder, faça isso de forma racional, sem emoção. Depois, volta aqui e me conta nos comentários como foi essa experiência. Agora, um aviso importante. Nos primeiros dias, isso pode ser difícil. Seu cérebro está acostumado a reagir no impulso, a se defender, a rebater. Mas quanto mais você praticar, mais fácil vai ficando. Os estoicos chamavam isso de treinamento mental. Assim como você fortalece um músculo na academia, você pode fortalecer sua mente, praticando o controle sobre suas reações. Pensa comigo, e se você aplicasse essa técnica não só para críticas, mas para qualquer situação que te irrita ou te desestabiliza? Uma resposta atravessada no trabalho? Pausa. Respira. Analisa. Alguém te tratando com grosseria? Não reage no impulso. Escolhe como responder. Uma crítica pesada de um familiar? Filtra o que faz sentido e descarta o resto. A verdade é que quem controla as próprias reações, controla a própria vida. E se você começar a praticar isso agora, vai perceber que críticas perdem completamente o poder sobre você. Então, topa o desafio? Tenta por 3 dias. E depois, me conta aqui nos comentários. Quero saber sua experiência. Então, o que aprendemos aqui? Críticas vão existir, quer a gente goste ou não. Mas o jeito que reagimos a elas está 100% sob nosso controle. O estoicismo nos ensina 3 coisas essenciais sobre isso. Você não pode controlar o que dizem sobre você, mas pode controlar como reage. A crítica só tem poder se você der esse poder a ela. Se faz sentido, aprenda. Se não faz, ignore. O verdadeiro crescimento vem quando paramos de lutar contra as palavras dos outros e começamos a usá-las para evoluir. Isso significa que, a partir de hoje, você tem uma escolha. Toda vez que alguém te criticar, pergunte-se: isso realmente importa? Isso me define? Posso aprender algo com isso? Se sim, ótimo. Se não, siga em frente sem peso. Agora pensa em tudo que você já deixou de fazer, por medo do que iam dizer. Quantas oportunidades você perdeu, porque se preocupou demais com a opinião dos outros? Mas, e se, daqui para frente, você decidisse agir diferente? E se, em vez de se abalar, você encarasse cada crítica como um degrau para se tornar mais forte? Menos emoção, mais razão. Menos reação, mais estratégia. Porque no fim das contas, não importa o que dizem sobre você. O que importa é o que você faz com isso. E lembre-se, ninguém cresce sem enfrentar críticas. Mas só aqueles que aprendem a lidar com elas realmente evoluem. Agora eu quero saber de você. Como você lida com críticas? Você costuma se abalar fácil ou já conseguiu desenvolver um olhar mais racional sobre isso? Qual foi a pior crítica que você já recebeu e como reagiu? Deixa aqui nos comentários porque eu leio tudo e quero saber sua visão sobre isso. E se esse vídeo te fez pensar de uma forma diferente, já deixa o like porque isso me ajuda a continuar trazendo mais conteúdos como esse.
Aliás, se você quer aprender mais sobre como fortalecer sua mentalidade e parar de ser refém das opiniões dos outros, tem outro vídeo aqui no canal que pode te ajudar muito. Clica aqui e assiste agora. Ah, e se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo sobre estoicismo e crescimento pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.